E aí galera, beleza? Então, eu sou o Ruth, criei esse curso LPI, que o foco será demonstrar sobre o Linux, como ele é fácil, seguro e com o tempo a pessoa, se tiver interesse, vai conseguir manuseá-lo completamente, ok? Usaremos a distribuição Debian e o tópico dessa primeira aula de Linux LPI 1, essa é a aula 1, o tópico 101, ok? Arquitetura de sistema. O 101.1 será para identificar e editar as configurações de hardware. 101.2 o início do sistema, que é o boot. Daí lá falaremos do Lilo e do Groove, certo? O 101.3 é alternar os ROM levels, que é para desligar, reiniciar o sistema, esse tipo de coisa. Beleza? Espero que tenham gostado aí da aula e bora lá. Aqui eu vou usar a máquina virtual, porque não tem como gravar ao mesmo tempo e fazer uma formatação, entendeu? Devo fazer na máquina virtual. Bom, gravou a ISO no CD, DVD do Debian, ou então baixou, quem quiser fazer em VM também, né? É só abrir a ISO e mandar executar. Aí vai abrir essa página inicial. Bom, aqui tem dois tipos de instalação: a instalação modo texto e a instalação modo gráfico. Nós começamos a fazer modo gráfico, ok? Para ser mais intuitivo. Aqui você seleciona a língua, o sistema operacional, português Brasil. Aqui é o território, Brasil. O teclado, a configuração, português brasileiro. Daí é aguardar ele ler o CD-ROM e obter os dados que ele precisa. Bom, aqui ele está pedindo para você pôr um nome na máquina. Vou deixar aqui Linux LPI, mas você pode pôr o nome que quiser na máquina, ok? Ok, vamos continuar. Nome do domínio, isso aqui é para quem possui domínio, por exemplo, seu site.com.br, seu site.net.br, e quiser adicionar aqui para configurar o servidor, ok? No caso não temos, deixe em branco. Aqui ele vai pedir a senha do usuário root para configurar. Vou pôr de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a senha do root, para quem tiver interesse em criar um servidor aí, por exemplo, é aconselhável usar caracteres especiais, letras maiúsculas, minúsculas e numerais, ok? Aqui é só porque é uma videoaula, um teste, uma demonstração. Continuar. Nome completo para o novo usuário. Vamos por rootstub. Nome de usuário para conta. Rootstub. Escolher uma senha. Vou pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Usuário comum.
Aqui ele pediu para configurar o fuso horário, certo? Daí você coloca de acordo com o local que você mora. Bom, era essa parte que eu queria chegar para explicar sobre as partições, os diretórios do Linux. Tem muita gente que instala no modo assistido, que daí vai usar o disco inteiro, e daí ele vai normal, vai usar o disco inteiro. Mas para quem vai fazer servidor, por exemplo, tem interesse nisso, é legal fazer no modo manual, entendeu? E é isso que eu vou estar ensinando aqui. Mas caso não seja interesse, pode ir em modo assistido mesmo, entendeu? Bom, vamos pelo modo manual. Aqui está nosso HD SCSI 3 com 21 GB. Beleza, vamos continuar. Criar sim. Espaço livre. A gente pega, criar nova partição e coloca o tamanho dela. Vamos criar a partição /boot. Agora é que eu vou entrar a parte da explicação. Partições Linux. Tem a /bin, que é para arquivos executáveis, os binários. /boot, que são os arquivos estáticos da inicialização do sistema, que é onde fica ou o GRUB ou o Lilo, entendeu? /dev fica os arquivos de dispositivo de entrada e saída. /etc, configuração do sistema da máquina local com os arquivos diversos para administração do sistema. /home, o diretório local dos usuários. É como se fosse uma espécie de meus documentos do Windows. /lib, arquivo de bibliotecas compartilhadas usados com maior frequência. /mnt, ponto de montagem de partições temporárias. /root, diretório local do superusuário root. sbin, que é onde ficam os arquivos essenciais que serão usados pelo root. /tmp, os arquivos temporários gerados por alguns utilitários. /osr, podemos falar grossamente que é semelhante a pasta de arquivos de programas do Windows. /var, informações variáveis de log do sistema. Beleza? Então, com base nisso, vamos lá criar nossas partições. Vamos criar a /boot primeiro. /boot geralmente não precisa mais que 200 MB, ok? Lógica, início. Ponto de montagem, aqui a gente coloca a /boot, ok? Aqui também explica, agora que eu vi sobre as partições. Beleza, finalizar a configuração. Espaço livre. Vamos criar agora a segunda partição, que será TMP, dos arquivos temporários. 1 GB tá bom, porque daí, conforme ocupou os arquivos temporários, se 1 GB, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar deletando lá do início dessa partição e adicionando outros arquivos temporários. Assim não vai estar lá lotando a sua HD com arquivos desnecessários, entendeu? Bom, lógica, isso sim. Ponto de montagem, TMP, arquivos temporários. Finalizar a configuração. Espaço livre. Vamos criar agora a partição swap, que é uma, a gente pode chamar de memória virtual, área de troca. Por exemplo, quando a memória RAM está ocupada, ele usa esse espaço da HD e utiliza como uma memória. É uma memória virtual, a swap.
Então vamos pôr nela 1 GB também. A swap é sempre por o dobro. Por exemplo, se a máquina virtual que você criou, ou a máquina física que você vai instalar tem 1 GB de RAM, a memória virtual tem que ser sempre o dobro, ou seja, 2. No caso aqui eu criei com acho 512 MB de RAM. Eu vou colocar 1. Lógica, tá, início. Swap, a gente vai ali, sistema de arquivos, ok, usar como swap, área de troca. Bom, agora aqui, quem quiser pode separar pasta home, entendeu, esse tipo de coisa. Mas vamos seguir com a aula. Daí aqui vamos usar o disco inteiro aqui e o resto tudo fica junto, que é a pasta home, root, tudo, entendeu? Mas para quem for criar um servidor é bom criar a home separado também. Beleza, vamos lá. Finalizar a configuração, finalizar particionamento, escrever mudança do disco sim e aguardar. Bom, esse aqui é o material que eu montei. Já aproveitei para explicar essa parte de baixo das partições, até porque tem gente que está com dificuldade em fazer a formatação para instalar o Linux, certo? Eu já aproveitei, como teria que explicar isso no final dessa aula, já aproveitei e expliquei agora no começo. Daí continuaremos com ela. Daí eu também deixei o material ensinando a instalar o Linux, só que a distribuição que eu usei nesse tutorial aqui foi o Ubuntu, mas usaremos o Debian, daí por isso eu preferi fazer a videoaula, mas é praticamente a mesma coisa. Beleza? Vamos aguardar a instalação. Enquanto instala, eu vou explicar um pouco aqui. Então, essa é a aula 1 de Linux LPI 1, 101.1, identificar e editar configurações de hardware. A parte mais fundamental do sistema operacional, eu vou começar com a sigla SO, ok? Para não precisar ficar escrevendo toda hora sistema operacional, sistema operacional. A comunicação com o hardware da máquina. Antes mesmo que o sistema operacional seja encarregado, o BIOS, Basic Input Output System, que é o sistema básico de entrada e saída, identifica e realiza os testes simples nos itens fundamentais de hardware, como processador, memória RAM e disco rígido. Comandos de inspeção para hardware são 3, que é o LSPCI, LSUSB e LSMod. O LS, pode ver que repete em todos os 3 comandos. LS é um comando que lista as coisas, entendeu? Informações. Aí o que ele está fazendo? No caso, LSPCI está listando, exibindo as informações de hardware PCI. LSUSB, LS listando, exibindo as informações USB. E a mod vem de módulo, listando as configurações de módulos, ok? Daí aqui estou explicando o que é cada um. LSPCI, LSUSB, que são os USBs conectados à máquina, e o EPCI são os barramentos PCI, entendeu? Que é controlador de disco, placas externas, por exemplo, placa de vídeo, controlador USB,
e placas integradas também pode ser consideradas. LSMod ele lista os módulos atualmente carregados no sistema, ok? Beleza, quando você usa esse comando, o lsmod, ele tem 3 colunas, que é a module, que vai ficar o nome do módulo, size, que é a memória ocupada, o tamanho da memória ocupada, em bytes, e used by, módulos pendentes, dependem dele. Bom, quando eu terminar de instalar, eu uso esse comando. Vamos voltar aqui agora para a instalação. Você deseja ler outro CD ou DVD, por favor insira-o. No caso não precisamos adicionar mais coisas, mas encontra-se no site do Debian, caso quem queira adicionar mais, colocar coisas adicionais. Bom, não será necessário. Não. Vamos usar um espelho de rede, isso é bom. Sim, por quê? Por exemplo, você quer baixar um arquivo. O que vai acontecer? Ele vai fazer a busca, um comando que instala, que eu vou passar mais para frente. Ele vai nessa lista de repositórios e busca esse arquivo, procura se tiver lá, se tiver ok. Se não tiver, vai ter um servidor espelho, que daí ele vai ser redirecionado, entendeu? Bom, é isso, sim. Daí aqui a gente coloca Brasil, porque mora no Brasil, né? Aqui você escolhe o servidor FTP, que será o repositório onde baixará os arquivos disponíveis, beleza? Aqui usaremos ftp.br-debian.org, que é o brasileiro, o servidor brasileiro do Debian. Mas se quiser usar outro também serve. Tem a Unesp também aqui. Todos aqui são brasileiros, esses listados aqui. Mas o FTP é do Debian mesmo. Continuar. Aqui informação de proxy. Aqui, se você quiser adicionar um proxy, daí tá até aqui o padrão para adicionar, entendeu? Por exemplo, você tem um proxy, daí ficaria assim, HTTP, seu nome de usuário, por exemplo, root, 2 pontos, a senha, arroba o nome da máquina, ou melhor dizendo, o domínio, entendeu? Por exemplo, rootstub.com.br, 2 pontos, a porta, entendeu? Por exemplo, 40. Aí eles se conectariam, mas no caso não precisaremos usar. Nessa aula não vem ao caso. Deixe em branco, continuar. Aqui ele está configurando o comando apt, que é aquele que eu tinha falado dos repositórios. Por exemplo, apt get install. Ele vai instalar um programa, que daí você coloca o nome dele. Apt get, apt-get remove, ele vai remover, entendeu? E apt-get update, ele vai atualizar. Eu vou mostrar quando eu terminar e fazer a instalação. Então, voltamos aqui a aula. Qual a diferença de módulo para drivers? Muita gente confunde, chama no Linux os módulos, né, de drivers, mas não. Aqui a explicação. No sistema operacional Windows, os correspondentes dos módulos são chamados de drivers, que são fornecidos pelas fabricantes, entendeu? Por exemplo, a Nvidia e a Intel. Eles oferecem os drivers. Podem ver aqui, ó, no meu Windows, tá aqui, ó, gráfico HD Intel. Foi feito pela Intel esse driver. E o da Nvidia, para quem tem placa da Nvidia, fica aqui também, geralmente. Bom, e geralmente eles não oferecem para o Linux. Agora tá começando algumas. Daí os próprios fabricantes, fabricantes, desenvolvedores do Linux
é que montam esses módulos. O bom do Linux é que o módulo ativa automaticamente de acordo com a configuração do micro que é instalado. Já o Windows você precisa instalar esses drivers porque às vezes não funciona, por exemplo, o áudio aqui, você não instalar o driver de áudio, o de internet às vezes não funciona também. E é isso. Bom, e vamos continuar a aula aqui. Vamos ver se já terminou. Bom. Aqui, se você deseja fornecer anonimamente informações para os desenvolvedores do Debian, entendeu? Quais pacotes que você mais usa, baixa, por exemplo, para eles estarem melhorando. Eu gosto de colaborar, mas quem não quiser pode pôr não, ok? Continuar. Bom, aqui seleção de software para instalar nele. Vamos deixar o Debian Desktop, que é o ambiente gráfico, porque senão a gente terá que usar modo texto e desativar. Bom, Web Server, que é o Apache, vamos instalar manualmente ele, então vou deixar desativar. Servidor de impressão, não, vou deixar ativado, é legal. SQL, Database, pode ser instalado MySQL, por exemplo, ou com banco de dados da Oracle. File Server, que é FTP. Mail Server, que é servidor de e-mail. SSH, servidor SSH. Laptop, se você estiver usando um laptop, ok? Bom, vamos deixar utilitários padrão do sistema. E servidor de impressão e Debian Desktop, ok? O resto a gente precisar aqui instala manualmente. Continuar. Então, os arquivos especiais e dispositivos. Tanto o LS-PCI quanto o LS-USB ou LS-MOD servem como facilitadores de leitura para a informação do hardware armazenado no sistema. Essas informações ficam em arquivos especiais localizados nos diretórios /proc, /sys de sistema, ok? Alguns arquivos importantes encontrados no diretório /proc. O cat, no caso, ele exibe as informações de dentro do arquivo, entendeu? É um comando. Daí a gente tem o comando cat e o diretório, que é o /proc, /scase. E esse último scase é o nome do arquivo. No Windows, geralmente o arquivo tem uma extensão, por exemplo, se fosse um scase.exe, entendeu? .har, .bat, esse tipo de coisa, .txt. Mas no Linux às vezes fica só assim, arquivos, geralmente quando é de sistema assim, não tem extensão. Daí esse comando cat, né, ele vai ler as informações do arquivo scase, que foi o caso que eu até dei o exemplo aqui. Aí beleza, tem o proc cpuinfo, o arquivo cpuinfo, ele contém as informações sobre os processos encontrados no sistema. Diretório /proc, arquivo DMA, informações sobre os canais de acesso direto à memória, RAM. E /proc, IO ports, informações sobre os endereços de memórias usados pelos dispositivos. Interrupts, informações sobre as requisições de interrupção e IRQ dos processadores, que eu também vou explicar mais para frente o que são IRQs. Os arquivos em /sys têm a função semelhante ao /proc,
Porém, /sys tem função específica de armazenar informações de dispositivos, enquanto o /proc agrega muitas informações de processos. Tratando de dispositivos, outro importante é o /dev. Neles são encontrados arquivos especiais que representam a maioria dos dispositivos do sistema, particularmente dispositivos de armazenamento, por exemplo, pendrive, HD externo. Às vezes até CD chega a ser reconhecido em /dev, além de ser reconhecido em /media, entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Um disco rígido IDE. Quando conectado ao primeiro canal IDE da placa-mãe, é representado pelo arquivo HDA. Ok? E fica no diretório dev, /dev HDA. Isso se for a partição primária, que é a principal, ok? Daí cada partição desse disco será identificada, por exemplo, você tem um disco, igual que eu fiz ali, aquela partição. /var, /home, /sys e tal. Cada uma delas tem um nome, entendeu? Ou melhor, um exemplo melhor. Você tem um disco rígido que particionou ali em 2 para fazer dual boot, que é instalar o Linux e o Windows do lado. No caso se for um disco rígido IDE, o HDA 1, por exemplo, você instalou o Windows, partição C lá, vai ser reconhecido como HDA. E o Linux HDA2 na segunda partição, ok? E se forem duas HDs diferentes, aí só muda a última letra. Se for IDE, por exemplo, o HD1 de 80 GB e o outro de 40 GB, por exemplo. O HD1, que é a primária, vai se chamar HDA. O disco B vai se chamar HDB. E assim respectivamente. No caso do SATA, SCSI, esse tipo de disco rígido fica como SD, reconhecido lá em /dev. E segue o mesmo padrão. O disco master, que é a primária, fica conhecido como A, e as slaves, que são os escravos, fica conhecido como B. Se tiver 3 HDs, daí vai ter o C, o D, e assim respectivamente. O que é cold plug e hot plug? Eu vou explicar daqui a pouco. Vamos ver o Debian. Ok, está instalando ainda. O que é cold plug e hot plug? Em linhas gerais, cold plug significa a necessidade de desligar a máquina para conectar um dispositivo, que pode ser as placas PCI e dispositivos IDE. Por exemplo, essa máquina normal que todo mundo tem em casa, você está com ela ligada e quer adicionar mais uma HD. Vou adicionar uma placa de vídeo, por exemplo, ou mais uma placa de rede. Para ele reconhecer, e até mesmo por segurança, é bom desligar o micro, tirar a energia estática, abrir o micro e conectar a placa, ok? E o que é o hot plug? Como o próprio nome diz, hot, quente, plug. Hot plug é um sistema que permite conectar novos dispositivos à máquina em funcionamento, ou seja, ela ligada. É acontecido nos servidores, por exemplo, o Facebook e o Google. Eles usam várias HDs em vários servidores, porque são vários clientes, vários dados e tal. E imagina se toda vez que ele fosse adicionar uma nova, eles forem adicionar um novo disco rígido para armazenar as informações dos usuários, fotos que todo mundo posta lá e tal, tivesse que desligar o servidor. O prejuízo que ia ter. Entendeu? Daí foi pensado nesse tipo, o hot plug.
e dispositivos, né? Que é para a máquina ligada. Que daí, por exemplo, esses servidores eles usam muito, é tipo uma gaveta, são racks, onde eles só puxam uma gavetinha assim, coloca a HD novinha, fecha, pronto, começa a ser gravado nela. Ou da mesma forma, por exemplo, deu pau numa HD, ele pega, tira, coloca uma nova, aí do backup, daí tem um disco de backup logo embaixo, ele vai começar a puxar do disco de backup até ficar igual. Dispositivos de armazenamento. No Linux, todo dispositivo de armazenamento é encontrado identificado por um arquivo do diretório /dev, ok? O nome utilizado do arquivo depende do tipo do dispositivo, se a ideia é SATA e use case, ok? E das partições também contidas nele. Daí no caso do IDE, o prefixo começa com HD, lembra lá, HDA, HDB, então. E no caso do SATA, discos SSD, case, prefixo SD, SDA, SDB, vai. Daí dispositivos CD, DVD, né, e disquetes, tem arquivo correspondente também no /dev, que são de armazenamento. Um drive de CD, DVD conectado no canal IDE, no canal secundário, será identificado lá como HDC, entendeu? Será porque ele é IDE, daí fica HD, lembra? Ou se não pode ser HD, HDD, HDI, dependendo do número de discos rígidos que a pessoa tem. E FD é no caso para disquete. Bom, dispositivos case. Os dispositivos case possuem algumas particularidades em relação a outros dispositivos de armazenamento. Há basicamente dois tipos de dispositivos case: 8-bit, que são 7 dispositivos além da controladora, e 16-bit, que são 15 dispositivos além da controladora. Todos os dispositivos case encontrados são listados em /proc scase no arquivo scase. O comando scase _info usa as informações desse arquivo scase para montar o scase ID, que é o modelo do dispositivo solicitado, ok? E aqui é a parte das partições que eu acabei explicando primeiro por causa da formatação, ok? Bom, acho que não terminou ainda. Ele está instalando softwares ainda. Bom, por aqui terminou a aula. Daí eu vou liberando cada semana uma aula. Eu vou tentar dar as aulas ao vivo, só que a minha internet tá caindo toda hora e tá muito difícil. Daí eu preferi fazer essa videoaula e daí posto no YouTube, daí as pessoas veem, mas daí eu posso tirar as dúvidas lá no Radical, mas eu vou tentar dar as aulas ao vivo também, que eu acho melhor, entendeu? Porque daí já surge a dúvida ali, a pessoa pergunta, eu já respondo. Bom, a aula já encerrou, mas agora aqui só vou dar continuação a partir da formatação, da instalação do Linux. Daí, para quem não sabe, é bom terminar de ver. Para quem já sabe essa parte, se quiser pode fechar o vídeo, beleza? E quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo lá no Facebook ou então no Radical. O meu usuário é roothsbf6 e no Facebook é /rootlf, ok? E para quem quiser o e-mail, contato no e-mail, roots
tub@gmail.com. Está chegando ao fim da instalação, muito bom. Ah lá, aí. Agora chegou a parte da instalação do inicializador, do Groove. Aí vamos colocar assim. Ele é quem faz o boot do sistema operacional, entendeu? Quem vai e busca o kernel do sistema operacional e sobe, ativa ele. Eu vou explicar isso nas aulas que forem acontecendo, beleza? No momento certo. Bom, instalação completa. Continuar. Vamos entrar no Debian. Tá iniciando, já instalei. É o Debian 7.2 que estou utilizando nessa videoaula. Bom, aqui é o usuário que você colocou lá. Clica nele e põe a senha que você configurou. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui apareceu que deu falha ao carregar o Gnome. Bom, deixa eu dar uma olhada. Bom, até agora não vi nenhum erro na interface gráfica. Talvez aconteça, porque no meu caso deu um errinho bobo ali. Bom, vamos abrir o terminal. E agora eu vou explicar o comando apt. apt suget update. Para quê? Para ele atualizar o repositório de dados. Só que só o usuário root pode fazer isso. Su root. Su de super, S de super, U de user. Super usuário. Root. Pediu a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Loguei como root. apt update. Tá atualizando o repositório de dados. Pronto, atualizou. Por exemplo, queremos instalar o arquivo, o Apache. apt-get install Apache 2. Ele perguntou se quer continuar assim, né? Nós queremos instalar. Daí ele pediu o CD-ROM. A gente conecta ele aqui. Conectou, deu Enter. Daí ele vai instalar a partir do disco. E caso seja necessário fazer alguma atualização, ele já puxa também. Bom, a aula encerra aqui, galera, e nas próximas estaremos já mexendo no Linux mesmo. lspci. Ele exibiu aqui, ó, os dados PCI, entendeu? No caso não tem nenhum USB conectado, não vai aparecer nada. A dele apareceu como VMware aqui. Esse aqui são os módulos para ele reconhecer.
no VMware, entendeu? Beleza. Falou, espero que tenham gostado da aula.